Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. E você que nos assiste, sejam muito bem-vindos. Lembrando que este programa é semanal e você pode também nos acompanhar pelo canal da ICM no YouTube, pela TV RO da Embratel no canal 126, pela Sky Livre no canal 85. E no programa de hoje iremos abordar o tema Cuidados odontológicos em pacientes com autismo. E para nos ajudar a entender esse tema, convidamos o Dr. João. Seja bem-vindo, Dr. João, novamente. Obrigado, Bruna. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É sempre uma alegria falar sobre um tema tão importante e tão divertido que é a saúde bucal. Exatamente. Então, Dr. João, para a gente iniciar, só começa explicando para a gente, o que seria esse transtorno espectro autista. Ótimo, vamos lá então. Bom, segundo o Hospital Albert Einstein, o autismo chamado de TEA, que é o transtorno do espectro autista, é uma condição caracterizada por um comprometimento na comunicação e na interação social. E isso é associado a padrões de comportamento restritivos e repetitivos. E quais seriam os cuidados, que precisamos ter, principalmente com uma criança que tem o autismo? Bom, os pacientes que têm o autismo, alguns cuidados muito importantes, como a atenção na higienização, né? Porque se nós olharmos do ponto de vista odontológico, o paciente que é autista, ele vai ter uma dificuldade, Bruna, maior com relação à escovação, à sua higienização, né? Aquele cuidado, vou passar o fio dental assim, certinho. Então, muitas vezes, se eu tenho um filho, por exemplo, que é criança, e ele precisa de um cuidado mais elaborado, mais específico, vai ser mais complexo. Então nós gostamos de dizer que esses cuidados, eles geram uma complexidade. E os autistas, eles têm que ter uma atenção mais focada, não só da família, mas do dentista também, para conseguirmos chegar num ponto de deixar a saúde ok em dia. E quais seriam os cuidados, que nós precisamos ter, principalmente com crianças, com autismo? Bom, os cuidados que nós precisamos ter, basicamente, é a constância, né? A constância do atendimento. Nós atendemos muitos pacientes que vão rotineiramente ao consultório e muitas vezes, Bruna, esses pacientes, eles vão apenas para tentar se adaptar, né? Então, nós precisamos ter paciência, tá? Comprometimento. Então, assim, eu trouxe até aqui alguns pontos para nós conversarmos. Vou começar pela dieta, né? A dieta específica, né? Nós sabemos que dietas ricas em carboidratos, os famosos açúcares aí, vão causar a cárie, né? E já que esses pacientes têm uma complexidade de ter uma atenção mais focada na escovação, exemplo, uma criança autista, geralmente ele não vai escovar o dente 3 vezes ao dia, vai ser uma dificuldade muito grande. Muitas vezes, fatores associados como a pasta de dente, essa pasta de dente pode ser um gosto muito indesejado pelo paciente, e a gente tem que descobrir que a causa dele não escovar o dente é a pasta. E teve um paciente que eu atendi que foi isso, e agora ele está escovando o dente normalmente. Então, por exemplo, a gente tem que descobrir a escova ideal, a pasta ideal, tá? E aí, quando a gente vê uma criança que tem uma dieta rica em açúcar, como que eu vou fazer esta prevenção? Se meu filho não escova o dente, muitas vezes ele nem o dente escova. Muitas mães relatam, doutor João, olha, meu filho não escova o dente. Quando escova é uma vez antes de dormir. O que eu faço? Aí a gente abre mão das estratégias, né? Paciência, que é o que eu falei agora, ir sempre ao dentista, e não só ao dentista, o trabalho multiprofissional, psicólogos, nutricionistas, e a ponto da gente conseguir, né, encaixar aí este momento que é importante. Outro fator, nós temos a comunicação, né? A comunicação, ela é fundamental, Bruna.
e eu falo muito para os pais que estão em casa, né? Você que é pai e mãe de um paciente ou de uma pessoa que é autista, que tem um transtorno do espectro autista, a comunicação é muito importante, né? Nós temos algumas estratégias, como por exemplo, a USP, ela lançou um caderno de ajuda para pais que têm filhos autistas. Então, eles pegaram vários bonequinhos que mostram momentos de colocar a pasta na escova. Momento 2, eu levo a minha mão até a boca. Momento 3, eu começo a escovar da esquerda para a direita. E o autista, ele gosta de seguir esse passo a passo. E aí fizeram essa figurinha, Bruno, e colocaram na frente da pia. E aí teve uma comunicação. Então, a Alice fez uma musiquinha e ali ela cria essa rotina de escovar figurinha após figurinha. Então, a comunicação, ela é muito importante. E o comportamento, né? Qual o comportamento que essa criança está tendo? É muito importante o terapeuta, né, o psicólogo que trata desse paciente, que ajuda, né, colocar esses momentos de higiene. E agora eu falo não só da odontologia, mas eu falo de higiene como um todo, né? Nós estamos trazendo aqui estratégias para a odontologia, mas às vezes tem um paciente que não toma banho, a criança, né, que não come a comida específica. Então esse é um complexo de desafios aí que a gente traz como os pilares. E aí quando a gente tem um paciente que já está certinho com estes pontos, e aí ele começa a andar sozinho. E tem muitos casos assim. Você já começou, né, falando, só para completar, né, quais seriam os desafios mais comuns, né, que você vê lá na odontologia, e se tem alguma dica ou alguma estratégia para esse público, né, porque seria interessante você passar até para os pais e responsáveis também. Bom, eu vou responder essa pergunta, Bruna, com um caso que aconteceu, para a gente poder conseguir pensar melhor. Certa vez, chegou um paciente lá no consultório falando assim, olha, eu tenho um filho de 8 anos, só que ele nunca foi no dentista. Aí a gente já cria aquela ansiedade, né, de querer resolver esse problema. E aí esse paciente chegou lá no consultório e ele fez normal, tá, pessoal? Ele começou a gritar, fez um escândalo, eu não quero. E ele era um pouco não verbal, então ele começou a gritar. De certa forma, a gente entendia que ele não queria ser atendido. Sabe quantas vezes demorou para esse paciente sentar na cadeira odontológica? 5 vezes. 5 consultas foram necessárias. Mas a primeira consulta, nós trouxemos ele. Nós deixamos ele andar pelo consultório todo. Ou seja, ele fez o reconhecimento do que ele está vendo. Então, isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes, nós temos papais e mamães que a criança começa a andar, aí o pai fala assim, fica quieto, menino, senta aí, né? E eu falo, não, mãe, não, pai, deixa ele andar, deixa ele conhecer, deixa ele ver a estrutura. Então, eu digo que o primeiro desafio, tá, é esse, é o primeiro momento, tá? O primeiro momento é tudo. A segunda pergunta que você me fez foi sobre qual é a dica que eu dou, né? A dica que eu dou é simples. Pela constância, nós vamos descobrir qual é a melhor dica para o seu filho. Não tem segredo. Não tem um padrão. Cada um tem a sua complexidade. E aí volta lá no início, eu já falei 2 vezes. Paciência, né? Nós que somos profissionais treinados para atender essas crianças que são autistas, nós temos paciência. Nós precisamos ter e entender cada paciente. Eu digo que é uma diversão muito grande quando eu atendo pacientes autistas, porque a gente descobre a complexidade de cada um. E a gente está falando de criança, né? Mas nós temos pacientes autistas que são adultos. E aí, quais são essas características? Não gosta do barulho do motorzinho, né? Aquele motorzinho que você gosta, não gosta, né? E tem, de certa forma, uma gastura, vamos dizer assim, a pasta de dente que encosta no dente,
a peças odontológicas que têm um poder de abrasão maior, ou seja, que são mais grossas. Então a gente precisa desenhar, Bruna, um modelo de atendimento específico para cada paciente. Nós atendemos uma paciente que ela só ficou confortável de ser atendida se a gente colocasse um louvor que ela gostava. Ah, eu gosto desse louvor aqui. Eu gosto dessa música aqui. Né? Então são vários tipos e a gente vai criando e montando um melhor plano de tratamento. Eu acredito que vai muito da pessoa, né? Tanto da criança quanto do adulto, né? Sim. Então você vai ali no tempo dela e acaba formando ali, criando uma rotina, né, para eles, que geralmente vai ficar mais confortável, né? Fica mais confortável, é isso mesmo. É muito interessante, né? E quais seriam então as estratégias que a gente pode usar, né, principalmente na saúde bucal? Bom, quando a gente fala de consultório odontológico, a principal estratégia é a adaptação do ambiente. Mas eu gosto de dizer que não só no consultório, em casa. Em casa a gente pode fazer essa adaptação, tá? Como que eu vou adaptar? Como que eu sei o que eu devo fazer? Pensa que a gente deve deixar este momento, que é o momento da saúde bucal, o mais legal, confortável e interessante possível. Vocês querem ver um exemplo disso? Escova de dente. Se é uma criança, às vezes você pode comprar uma escova de dente que tem um carrinho. Ou melhor, você pode comprar uma escova de dente da cor que ele gosta, porque tem certos pacientes que não gostam de certas cores. Então, por exemplo, nós temos nível de suportes que não gostam da cor azul, mas que amam vermelho e vice-versa. Então é uma boa estratégia. E as escovas elétricas? Uma ressalva, né? A escova elétrica, ela foi criada justamente para pacientes que têm alguma complexidade de fazer sua saúde bucal. Então nós temos pacientes com algumas necessidades especiais que não conseguem escovar sozinho, ou que não conseguem ter aquela atenção, ou para pacientes que não se adaptam à escova tradicional, convencional. Então, olha só, vamos testar. Já tentou? Você em casa, já tentou fazer isso? Já tentou pegar uma pasta diferente, trocar a marca, trocar a escova? Às vezes é isso, e vai dar certo. Verdade. E para a gente finalizar, qual seria a orientação que você dá assim, para os pais, né, que têm em casa um filho autista? Não deixe de dar atenção a este pilar da saúde bucal, porque quando o nosso dente começa a doer, ele dói muito. E às vezes a gente não sabe nem dizer que a gente está com dor de dente. Muitas vezes os nossos pacientes chegam com dor, por exemplo, estou com dor aqui. Ah, não, é aqui na cabeça. E às vezes é uma informação de um dente que está doendo. Agora vocês imaginam uma criança não verbal autista. Muitas vezes ela vai bater no rosto. Muitas vezes ela não vai se alimentar, né, Bruna? Eles não se alimentam, deixam de comer. Aí você vai no médico, vai em outros profissionais e começa aquela ansiedade, aquela preocupação, tá? E às vezes é porque o dente está doendo. E aí você resolve o dente, resolve. Então, a maior dica é: não ignorem a saúde bucal. O simples fato de passar a escovinha, o fio dental e tentar, e eu sei que é difícil, tá? Eu sei, papai e mamãe, que é difícil, não é fácil. Mas a insistência, eu acho que eu resumiria, a insistência é a melhor opção. Verdade. É importante dizer também, né, que nossos filhos, eles são heranças do Senhor. E cada criança é única, cada criança tem sua característica, mas o amor, o cuidado, a atenção, né, que nós precisamos ter é essencial para que as crianças se sintam acolhidas, né, e integradas aí no meio que ela vive. Lá em Colossenses 3,16 vai nos dizer: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e toda a sabedoria ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Queridos, precisamos entender e aprender com os nossos filhos e ensinar sempre no caminho do Senhor. E que os desafios que enfrentamos ao cuidar e criar de um filho, né, a gente sabe que não é fácil, né, e que não pode ser uma carga para nós, e sim uma bênção. Fazendo isso, nós seremos bem-aventurados.
Então, né, para finalizar, quero agradecer a presença do doutor João. Muito obrigada. Está convidado a voltar novamente, doutor. É uma bênção sempre estar aqui e colaborar, né, com dicas de tudo que remete à saúde bucal. É sempre um prazer falar sobre esse tema. Muito bem. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!